É só impressão. É só impressão. Vocês terão a impressão que da agora para frente fica mais difícil. Mas é só impressão. Só impressão. Eu li todos os relatórios de vocês e cheguei já a uma conclusão quase que total de quem tem veia de pregador ou não. Alguns eu fiquei em dúvida. Vou continuar analisando. Mas prossigamos. Ok? Com o trabalho de hoje, que vocês entregaram hoje, eu analiso mais um pouquinho do perfil de cada um de vocês. De maneira que é praticamente certeza que quando a gente chegar no final do curso, talvez eu não fale, mas eu vou estar sabendo exatamente com quem a igreja pode contar como pregador. Não somente de púlpito, porque tem pregadores que são para púlpito e tem pregadores que não são para púlpito, né? Então, é quase certeza que a gente chega ao final do curso sabendo quem é quem nessa caminhada. Provavelmente eu fale pessoalmente para os que são chamados para o ministério de pregação no púlpito da igreja, porque com esses eu vou trabalhar diretamente. Vou, inclusive, colocar nas escalas de pregação da igreja. Tanto nos cultos onde a gente utiliza o púlpito da igreja. Certo? Eu vou contar com frequência com estes irmãos. Vou contar também com menos frequência com aqueles que terão facilidade de ministrar uma palavra numa célula, numa reunião menor e tal, mas que não tem condições, não tem um chamado, não é nem condições, mas não tem o chamado para o ministério de púlpito, porque uma coisa é bem diferenciada da outra. Estar no púlpito da igreja é bem diferente do que ministrar uma palavra na célula, por exemplo. Os irmãos podem me observar, quando eu estiver ministrando na célula, como é que é, e quando eu estou ministrando no púlpito, como é que é. Tem uma diferença na linguagem, no meio de comunicação, enfim, é diferente. Então a gente precisa realmente ter esse discernimento, quem está de um lado ou de outro, num ou no outro segmento do ministério. Mas estou acompanhando todos vocês com muita atenção, tá? Não se sintam constrangidos, mas em qualquer momento, até numa conversa com vocês pessoalmente, eu vou estar analisando, vendo e tal, e regando tudo isso com oração, que vai ser fundamental. Vamos lá? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Deus, em nome de Jesus, queremos apresentar diante do Senhor agora essa aula. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, fale conosco por meio dessa aula, nos ensinando e nos habilitando, ó Deus, para o exercício do ministério, ensinando a Tua igreja, ministrando a Tua palavra na nossa geração, Pai. E assim, ó Deus, nós te pedimos que ilumine a nossa mente e o nosso coração para o conteúdo desta aula, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Por favor, me sigam aí na apostila. Vamos para a aula 3, estudarmos o segundo passo. Isso, página 5. Eu não peguei a minha cópia. Deixa eu ver se está aqui. O passo que demanda mais tempo no preparo é esse aí. É esse aí, é o terceiro passo. Estudar o texto. Não está aqui. Está aqui.
Página 5. Então, irmãos, o segundo passo, que é o estudo do texto, é o que vai exigir mais tempo do pregador. Porque aí é quando acontece já o mergulho profundo no texto. Já começa por aí. Vai além, vai até o quarto passo, mas o que demanda mais tempo é esse aí, é estudar o texto. E eu vou passar a vocês algumas orientações que ajudarão no estudo do texto. Vamos lá. Primeiro, descubra quem é o orador ou escritor do texto. Todo texto ou é o orador ou é o escritor. Qual que é a diferença de orador e escritor? Orador é quando a própria pessoa que escreveu está falando. E escritor é quando ele está fazendo a narrativa de outra pessoa falando. Então, aí, primeira ação nossa com o texto é descobrir quem é o orador ou o escritor. Procure responder as seguintes perguntas. Primeira, que tipo de pessoa? Lembrem-se, o modelo para nós é a mensagem que eu preguei a vocês, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, o qual diz: aproximando-se Jesus, respondeu-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse foi o texto base, o qual eu ministrei a vocês na abertura, lembra? Então, que tipo de pessoa? Jesus Cristo. Foi a resposta para o texto que eu usei na pregação com vocês. Segundo, qual era o seu caráter? Qual era o caráter de Jesus Cristo, que é o orador do texto que eu ministrei a vocês? Ele era ou é perfeito, nenhum erro foi encontrado nele. O texto que eu ministrei a vocês. Jesus Cristo é o orador, então ele é perfeito, nenhum erro foi encontrado nele. Segundo, qual era a sua idade quando ele falou aquelas palavras? Mais ou menos 33 anos. Por que mais ou menos? Porque toda cronologia bíblica não tem como ser exata, por causa do tempo passado, que é um longo tempo, desde que aconteceu, desde que Jesus falou estas palavras até hoje. Então não é possível ter uma exatidão com respeito à cronologia bíblica. Então, mais ou menos 33 anos, a idade de Cristo. A idade é muito significativa, porque o modo de falar de um jovem é diferente de um idoso. Não com respeito a Jesus Cristo diretamente aqui, mas é certo que em alguns textos de vocês isso vai ter uma significância muito forte, porque o jeito de um jovem se comportar é diferente de um idoso. Por exemplo, quando Daniel foi para a Babilônia, ele era o jovem Daniel. Quando ele foi lançado na cova dos leões, ele era o velho Daniel. Isso na mensagem tem uma significação extraordinária. Não dá para pregar Daniel na cova dos leões pensando no Daniel que não quis comer as finas iguarias do rei. É diferente, é a mesma pessoa, porém em idades totalmente diferentes. O Daniel, se fosse o Daniel jovem na cova dos leões, ele poderia até lutar com o leão, mas o Daniel velho não.
Ele já não tinha forças físicas. Entendem? Isso faz a diferença. Mas a idade de Jesus Cristo, na mensagem que eu ministrei a vocês, era mais ou menos 33 anos. Qual era a sua condição social? Jesus era da classe considerada baixa em Jerusalém. A classe baixa era dos trabalhadores gerais. Jesus Cristo, ele era filho de carpinteiro e também foi carpinteiro. Trabalhou com o seu pai humano, José, na carpintaria. Jesus Cristo não frequentou escola. Ele sabia o que sabia pela intervenção de Deus e porque aprendeu, como diz o ditado nosso, a ler e escrever dentro de casa. Era o costume daquela época. O beabá era ensinado dentro de casa. Depois que aprendia a ler, inclusive ler a Torá, que era a Bíblia deles, aí então as pessoas que tinham condições financeiras pagavam um mestre para ensinar os filhos. Jesus Cristo não teve isso. Então ele era da classe baixa em Jerusalém. Qual era o seu preparo? Instruído de acordo com os padrões judaicos familiares, como eu acabei de dizer. 6. Qual a sua relação com as pessoas a quem se dirige? Parente? Líder? Amigo? Jesus estava se dirigindo aos seus discípulos, portanto ele era líder. Ele era o líder maior dos discípulos naquele contexto. Mais uma vez, frisando, eu estou dando a vocês o exemplo, para que vocês, ao observarem o exemplo que eu dei, vocês façam o mesmo com o texto de vocês. Essa é a tarefa para o próximo domingo. Você vai pegar o seu texto e você vai estudá-lo dentro desses padrões. Cada domingo tem uma tarefa, de acordo com a aula anterior. Então, o material de consulta para vocês, para fazer o estudo do texto, é o material exposto nessa aula. Então, alguma observação que você quiser anotar, vai anotando aí no verso da folha, da sua apostila, porque pode ser útil para você. Certo? E para fazer esse estudo, essas informações aí, para eu fazer isso hoje, eu preciso da internet, porque eu não tenho livros a respeito disso. O senhor indica? Eu vou falar sobre isso ao final, tá? Mas eu indico. Segundo, gente, descubra quem são os destinatários. Quem são os destinatários? As perguntas. Que tipo de pessoa no sentido espiritual? Era crente, incrédulo, apóstata? Jesus Cristo era o quê? Ou não? Os destinatários são os discípulos, é lógico, desculpem. Os discípulos eram o quê? Aí eu coloquei a resposta, os 11 apóstolos, porque quando Jesus proferiu aquelas palavras, Judas já tinha, então ele se dirigiu aos 11 que estavam com ele, que creram em Jesus e foram treinados por ele para a implantação do seu reino após a sua assunção aos céus. Apóstata é gente que deixou a fé. Aqui é terceiro, viu, gente? Aqui não é segundo. Descubra quem são os destinatários, já foi, tal. Agora sim, o terceiro. Descubra a data do acontecido e ou do escrito. Se o seu texto que você vai estudar tem como autor o orador, é o próprio que viveu, que está escrevendo, aí você vai achar a data daquele acontecido. Agora, se é
uma pessoa que escreveu sobre outra pessoa, você vai achar a data daquele escrito. Com as seguintes perguntas: quando? No caso de Jesus Cristo, mais ou menos 36 depois de Cristo, quando ele proferiu aquelas palavras. Ele estava com a idade de mais ou menos 33 anos, e ele proferiu estas palavras depois da sua ressurreição. Então, era mais ou menos aí, por volta do ano 36 da nossa época. Qual é a significação quanto à época? O que aquelas palavras de Jesus, aquelas palavras exatamente, qual que é a significação daquelas palavras para aquele momento, para aquela época? Marcava o final do maior divisor do tempo em todas as épocas, porque é a partir daquela data que toda a história vai caminhar, levando em consideração antes e depois de Cristo. Esse antes e depois de Cristo compreende ali antes da presença de Jesus aqui na terra. Então, aquele momento da ascensão de Jesus aos céus, que foi ali, naquele contexto que ele disse essas palavras para os seus discípulos, naquele momento ali, exatamente estava começando uma nova época para toda a humanidade, inclusive nos registros documentais da humanidade, em escrituras, em documentos importantes, se data antes e depois de Cristo. Ok? Seguindo? Pode? Qualquer pergunta vocês podem fazer. Não terão, com certeza, resposta imediatamente. Nesse período aqui foi quando foi o início ao cristianismo, né? Que é até os dias atuais, com as mudanças que foi. Não tem muito a ver com a aula, mas eu vou te responder só por curiosidade, porque essa resposta não tem na aula. O cristianismo não começou, o cristianismo como religião, não começou com Jesus Cristo. Começou com Constantino, no ano 325 da nossa época. Mas eu posso traçar detalhes para vocês numa outra oportunidade. Obrigado, irmã Elis. Descubra o lugar. Descubra o lugar. O lugar também é muito importante. Muito importante. Até mesmo na exposição, tanto da mensagem, quanto na oportunidade de Deus falar conosco, enquanto nós estamos estudando o texto. Com as perguntas, primeiro, onde? Onde foram ditas as palavras que eu preguei a vocês na abertura do nosso curso? Um monte da Galileia, possivelmente o Monte das Oliveiras. Por que possivelmente? Porque não é certeza. Existem possibilidades de ser outro monte. Mas o que é mais provável é que é o Monte das Oliveiras. Alguma significação ligada ao lugar? O lugar que aconteceu tem alguma significação? Nesse caso, da mensagem que eu preguei a vocês, sim. Onde Jesus estivera outras vezes com os apóstolos. Jesus estava com frequência no Monte das Oliveiras com os apóstolos. Foi ali que ele ministrou uma boa parte dos seus ensinamentos aos discípulos. Alguma coisa singular do lugar? Sim. Considerado o lugar de oração, por ser tranquilo e próprio para a meditação. O Monte das Oliveiras, como o próprio nome já diz, ele é repleto de oliveiras antigas, o que dava uma sombra muito gostosa, porque o calor do Oriente é extremo.
durante o dia e o frio também é extremo durante a noite. Então, ali era um lugar gostoso para orar, para conversar, trocar ideias, porque era tranquilo, apenas a natureza, os pássaros, e era assim bem fresquinho, agradável. Bastante pedras que de certa forma davam um conforto. Na época era confortável. Na época sentava-se ali e conversava, tal, era muito legal para isso. Daí porque Jesus escolheu o monte para muitas das suas ações. Qual é a relação de eventos ocorridos no mesmo lugar? Eu coloquei de onde Jesus proferiu o Sermão do Monte, também, possivelmente. Existem comentários que colocam que o Sermão do Monte foi proferido de outro monte, mas uma boa parte dos teólogos colocam que o Sermão do Monte foi proferido ali no Monte das Oliveiras. Ok? É só a impressão que é difícil, mas não é. Pastor, a Bíblia de Estudo responde mais tudo isso. Sim, sim. A pergunta da Fran, associada ao que o irmão Luiz falou, gente, hoje nós temos uma riqueza extraordinária chamada internet. Na internet tem tudo que é bom e tem tudo que não presta. Não existe meio termo na internet. É sério, gente. Não existe meio termo na internet. Ou você vai por uma vibe do que é bom, ou você vai para uma vibe do que não presta. Se você quiser pornografia, você acha lá. Se você quiser seitas medievais, estou chutando aqui para qualquer lado, você vai achar seitas medievais lá. Se você quiser fazer um bom estudo bíblico, você vai achar lá. Você vai achar, inclusive, mensagens prontas. O que é bom, de certa forma, e que eu desconsidero. Eu acho pobreza do pregador pegar uma mensagem pronta na internet e pregar. Eu acho que ele está com preguiça, desculpem a franqueza, ele está com preguiça de orar, de buscar a Deus, como nós temos aprendido aqui, e vai lá na internet e pega tudo pronto. E o pior de tudo, nem dá crédito ao autor. Prega como se fosse dele. E não foi abençoado pelo Espírito Santo para pregar essa palavra ainda. Porque o pior, que iluminação que teve. Gente, eu já preguei e prego. Se houver orientação de Deus, eu prego uma mensagem que outra pessoa pregou. Mas eu vou orar sobre ela do mesmo jeito como se eu estivesse preparando do zero. E no final, eu vou falar no início. Irmãos, esta mensagem, ela foi proferida a primeira vez pelo pastor fulano de tal. E Deus falou ao meu coração para ministrar a vocês esta mensagem. Isso é honesto e é de Deus. E foi debaixo de uma orientação de Deus. Agora tem pregador por aí, irmãos, que vai e pega lá da internet. Tem livro aí com 500 mensagens prontas para pregar. Não vai por isso. Você vai se dar mal. Primeiro que você vai ser tentado a ser preguiçoso. Já está pronto aqui, você só escolheu uma delas. Eu já estava assistindo um vídeo. Cuidado. O Espírito Santo não ajuda o preguiçoso. E a construção do texto, apesar de complicado, vai nos dar segurança na hora de levar para a palavra. Sim, claro. E, irmãos, é muito gratificante você pregar uma coisa que Deus te falou. É muito gratificante. Tem mais autoridade, tem mais unção quando você prega o que Deus te falou. É a sua experiência com Deus e com o povo a quem você vai pregar. Suelen? Pode. As mulheres são mais frientas, né? E onde está o vento bem, Seguindo, irmãos, em quinto lugar, abaixa o outro também, irmão Luiz. Já está ali. Tem que aumentar.
Tá vendo por que Jesus ia para o Monte das Oliveiras? O ar-condicionado era natural. Em quinto lugar, irmãos, leia o texto. Leia o texto. Você vai ler qual texto? O texto que possivelmente você vai pregar para análise. Leia o texto. De que forma? Primeiro, leia na versão diariamente usada, no mínimo 10 vezes, tomando nota de observações importantes. 10 vezes diariamente. É a Bíblia que você usa para fazer o seu TSD. Quem não estava na imersão ontem, que está aqui? Só para eu... Tá. Prestem atenção aqui. Ontem nós falamos na imersão sobre compromisso com Deus. E dentro do compromisso com Deus existe essa atividade de vida devocional diária. O que nós estamos já chamando aqui na nossa igreja de TSD. Tempo a sós com Deus. Todo crente. E principalmente, indesculpavelmente, pregador. Tem que ter vida devocional. Leitura da Bíblia diariamente. Você deve ter uma Bíblia, uma versão, que é a versão com a qual você mais se adequa para ser a sua Bíblia de uso diário. No meu caso, desde que eu me converti, eu uso a edição revista e atualizada. Os textos que eu sei de cor são todos da edição revista e atualizada, porque desde que eu me converti, eu uso essa versão. Então, quando eu vou pregar, eu leio o texto 10 vezes no mínimo, geralmente eu leio mais, 10 vezes nessa versão, tá? Cláudio, qual que é seu texto? Tiago 5, versículos 19 e... Só o 19. Você vai pegar Tiago 5,19 e vai ler 10 vezes na versão que você usa diariamente, na sua vida devocional, certo? Com papel ou material de anotação. Se é o material eletrônico, é o material eletrônico. Se é papel, é papel. Às vezes eu opto por papel, eu gosto muito de escrever. Vai lendo, lê uma vez. Pensa no que você está lendo, toma nota de tudo, vai escrevendo. Não precisa ser organizado ao escrever as suas notas, agora não, é só para ficar registrado. Mas leia 10 vezes no mínimo, na versão que você usa diariamente, o seu texto. Você vai fazer isso até domingo. Vocês ficam olhando para mim com um olhar assim, abençoador, falando se tem misericórdia, Jesus. Pastor, Sim. mas pode pesquisar outras versões também, né, para ver. Eu te respondo agora, olha só. Leia o texto em quantas versões possíveis, no mínimo 3 versões. Tá, é assim. Já que eu peguei o Cláudio como bode expiatório, vamos lá, Cláudio, nós dois aqui, no exemplo. Tiago 5,19. O Cláudio leu, tomando nota 10 vezes, no mínimo, o texto, prestando atenção. Não é assim, estou lendo o texto aqui e pensando, eita, a colher de pedreiro do fulano de tal lá no trabalho conosco está ruim demais, está muito pequeno, tem que arrumar uma colher maior para ele, porque está rendendo pouco no trabalho. Não. É aqui. Se você tem dificuldade para concentração, você vai ter mais trabalho, porque você vai ler mais de uma vez, ou melhor, mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. É concentrado. Tá. Terminou na versão que você usa diariamente. Qual que é a sua?
É essa aí? Deixa eu olhar aqui para você e te digo. Essa é a viva, a Bíblia viva. Ah, sim, deixa eu fazer uma observação importante para vocês sobre a Bíblia viva. A Bíblia viva não é tradução. A Bíblia viva é paráfrase. O que isso significa? A Bíblia viva não é uma tradução dos textos originais. Grego para o Novo Testamento e hebraico e aramaico para o Velho Testamento. Ela é paráfrase. Paráfrase é pegaram o texto de uma versão em português antiga e parafraseou para um português mais atualizado. Só uma observação, tá? Mas aí o Cláudio vai ler no mínimo 10 vezes na Bíblia que ele usa, na Bíblia viva. Aí ele vai escolher, preste atenção aqui, irmãos, ele vai escolher pelo menos 3 versões diferentes. Edição revista e atualizada, a nova versão transformadora, a nova versão internacional, a Bíblia de Jerusalém. Não, mas a plenitude ela é edição revista e atualizada. Cuidado com os nomes. Às vezes a Bíblia é edição revista e atualizada, mas ela é a plenitude. Às vezes ela é a Bíblia Shed, mas todas é a versão. Não é o modelo de estudo da Bíblia, não. É a versão. A versão da Bíblia você encontra aqui, ó. Geralmente na contracapa. Aqui, ó. Revista e atualizada. Tá? A minha é versão atualizada fiel. É idem ao texto Sim. original? É revista e atualizada ou revista e corrigida? Acho que é corrigida. Ó, a minha é corrigida fiel. É corrigida. Revista e corrigida, não é a revista atualizada. Ok, irmãos? Qualquer versão. Até se você conseguir ler só em grego, pode ler em grego. A gente lê em português, mas não tem de grego. Sexto, irmãos. Faça o estudo devocional do texto, aplicando-o à própria vida. Vai cuidar do louvor, rapaz. Você vai fazer o estudo devocional do texto. O que é o estudo devocional do texto? O estudo devocional do texto é o que o texto tem a ver com você. Geralmente é aqui que Deus vai falar com você sobre as áreas nas quais você precisa mudar ou que você tem que continuar sendo o que você é, de acordo com o texto que você vai ministrar para a mensagem e análise. É aqui. Aqui é muito importante para você não incorrer no erro de pregar, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Ok? Ok? Nós não podemos cair no erro de ir ao púlpito e falar assim, olha, vocês devem fazer isso, mas eu não faço. Atualmente, nós temos no mundo, acho que não é só atualmente, eu estou falando atualmente porque é o nosso contexto do século XXI. Nós temos 3 níveis de unção, com respeito à ministração da palavra. Vejam só. Primeiro, tem, não necessariamente na ordem de o que é bom e o que é ruim, não. Só para didática aqui. Nós temos um nível de unção, o primeiro, vou começar do terceiro. Vou começar do terceiro até chegar no primeiro, vai ficar mais fácil para vocês. O terceiro nível de unção é aquele nível quando o pregador não vive o que prega e nem pretende viver. Tem pregador assim? Tem. Nos nossos dias tem muitos pregadores assim, que pregam o que não vivem e nem pretende pregar.
Deixa o louvor de lado. Nosso negócio aqui é pregação. Louvor foi com o Natan. Vamos aqui. É gente que prega com intenções alheias ao propósito de Deus. É para levantar uma boa oferta, é para chamar a atenção para si, para se projetar. Então, ele prega aqui, por exemplo, ele prega uma mensagem sobre vida de oração, mas ele não tem vida de oração e nem pretende ter. Ele tem outros objetivos com essa mensagem. Aí a questão que vem à nossa mente é, mas uma pregação desse tipo tem unção? Tem. Exato. Só pelo fato de ser a palavra de Deus já tem uma unção. Se Deus usou uma mula, vai usar um cara com más intenções. Pode usar. O meu tio, um tio que já está no céu, ele se converteu na pregação de um dos mais, desculpa a força da expressão, um dos mais cafajestes que eu conheço no púlpito. Ele se converteu mesmo. Meu tio nasceu de novo com a pregação daquele homem. Qual foi a unção? Foi do pregador? Foi da mensagem. Certo? Esse é o terceiro nível. O segundo nível de unção é quando o pregador não vive o que prega, mas pretende viver. Querem um exemplo? É quando o pregador chega. Assim fala, irmãos, a mensagem de hoje não é só para vocês. A mensagem de hoje é para mim também. Eu não vivo essa mensagem ainda, mas eu quero viver essa mensagem. Tem unção, é o segundo nível de unção. Tem unção, mas ele não vive ainda, ele quer viver. Ele está sendo sincero, ele está interpretando, aplicando a palavra de Deus para ele e para os outros lá. Ok? É outro nível de unção. E é nesse nível aqui que estão a maioria dos pregadores da nossa geração. A maioria. Tem muita gente sincera, que prega com sinceridade mesmo, mas que não vive ainda, mas está lutando para viver. Certo? Esse é o segundo nível de unção. E o terceiro nível de unção? Aliás, o primeiro. Obrigado, pastora. O primeiro nível de unção, eu falei terceiro só para ver se vocês estavam ligados. O primeiro nível de unção é quando o pregador vive o que prega. Ele não fala nada que ele ainda não está vivendo. Ele tem autoridade, ele tem... No segundo nível também tem autoridade, porque a pessoa está com o coração intenso em querer viver aquilo. Tem autoridade também, mas sem dúvida alguma, a autoridade e a unção desse primeiro nível, ela é inigualável. Porque uma vez que a pessoa prega o que ela está vivendo, ela prega com a própria vida, ela ministra o caminho no qual ela está andando. É diferente, gente, é diferente. E a pessoa que recebe vai ver se ele conseguiu e a galera luta dela. Sim, exato. Já tem alguns anos que eu fiz um compromisso com Deus, e que às vezes tem me custado caro. Eu fiz um compromisso com Deus de não pregar o que eu não vivo ainda. Vocês nunca me verão falar no púlpito da igreja ou em qualquer lugar. Eu não consigo fazer isso aqui ainda, mas vocês podem fazer. Eu só vou pregar, eu fiz esse compromisso com Deus, eu só vou pregar aquilo que for vida no meu dia a dia. Se não for, eu não vou pregar. E já recebi convites de pastores, amigos. Olha, eu quero que você fale sobre tal assunto. E eu fui olhar a minha vida, eu não vivi aquilo. Aí eu, francamente, falei, não fui por esse caminho que estou indo com vocês agora, porque eu não estava dando aula para o meu colega, né? Falei, olha, eu não tenho como pregar esse tema, a gente pode mudar? E você fala, não, eu falo, então, por favor, convida uma outra pessoa que tenha mais capacidade do que eu para pregar essa mensagem. Tranquilamente. Já tive com mensagem pronta, depois de orar, tudo ali, mas aquele incômodo de que não era aquilo ainda, mas estava assim e tal, e eu olhar para a mensagem e falar assim, eu não vivo isso aqui ainda, não vou pregar, e recomeçar tudo de novo.
Esse é o meu compromisso. Não quero dizer que tem que ser o seu imediatamente. Esse foi o meu compromisso depois de um bom tempo no púlpito. Um bom tempo. Fiquei muito tempo. Eu nunca estive no terceiro nível. Eu sempre estive no segundo nível e agora no terceiro nível. Eu vivi muito tempo pregando, querendo viver. Sempre no primeiro e segundo. Obrigado, Cláudio. É porque geralmente eu falo o contrário, eu já inverti. Entenderam? Isso é muito importante. Então, quando você faz o estudo devocional do texto, você vai trazer isso para a sua vida. Vai aplicar a sua vida. Certo? De que forma? Respondendo a duas perguntas. Primeira, o que Deus está falando comigo? Você, com o seu material de anotação, gente, da agora para frente, escrevam tudo. Quer seja no papel ou na tela, escreva tudo. O que Deus está falando comigo? Deus está falando comigo que eu preciso fazer discípulos. Deus está falando comigo. Vai anotando o que Deus está falando com você. Deus está falando comigo que eu tenho que trabalhar no reino de Deus debaixo da autoridade de Jesus. Aí vai anotando o que Deus vai falando com você ali. Certo? Se sair um livro no final da pregação, melhor ainda. Vamos trabalhar a edição desse livro e publicar. Escreva à vontade. Respondendo a essa pergunta. Segunda pergunta, em que posso mudar? Em que posso mudar? Para aí. Se o texto seu diz que você não pode militar na carne, né, Cláudio? Não pode militar na carne, mas tem que militar no espírito. Então você vai responder essa pergunta: em que eu posso mudar? Eu estou muito carnal, eu vou muito pelo ímpeto humano, eu preciso orar mais, eu preciso pensar mais antes de falar as coisas, e assim por diante. Você vai anotando. Estou te ajudando na pregação? Ok, irmãos? Sexto, faça a dicionarização. Eu tenho a impressão que eu inventei essa palavra. Tem, pastor Ciro, essa palavra? Eu acredito que se estiver relacionado ao dicionário, sim. Então tem. Faça a dicionarização das palavras-chave do texto. Eu tenho uma Bíblia chamada a Bíblia Palavra-Chave. Ela traz a dicionarização de todas as palavras-chave da Bíblia. É uma bênção essa Bíblia para o estudo do texto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É uma bibliona grossa, senhor, grossa. E ela não é baratinha também não, mas é um material que todo pregador deveria ter, porque ela traz no texto as palavras-chave sublinhadas e remetem para a parte exata onde está ali o significado, a dicionarização dessa palavra. É muito jóia, é muito jóia. Faça a dicionarização das palavras-chave do texto. Normalmente são duas dicionarizações usadas. A primeira, a dicionarização exegética. A dicionarização exegética é aquela quando você faz a dicionarização de acordo com o texto original, de acordo com o hebraico e aramaico do Antigo Testamento e grego do Novo Testamento. Essa não é muito fácil de fazer exatamente consultando o texto original, porque é preciso ter noções básicas dos textos originais para fazer essa dicionarização. No entanto, hoje já há muitos materiais em português que já trazem quase toda a dicionarização já pronta. É só uma questão de pesquisa também, como a Bíblia Palavra-Chave, por exemplo, que eu citei para vocês. E a outra dicionarização é a literária. A dicionarização literária é feita a partir do texto em português. É lógico, a gente vai escolher dicionários bons,
O Aurélio da Vida funciona muito bem aí. É você pegar o seu texto em português, ver quais as palavras as quais você não sabe o significado, certo? E vai no dicionário e olha. E escreve o que significa cada palavra-chave do seu texto. Ok? Vocês farão isso daqui até domingo com o seu texto. Obrigada. Melzinho na chupeta, Fran. Aqui, a minha orientação é a seguinte. Prestem atenção aqui. Muito embora eu vou estar disponível durante toda a semana, me chamem no privado, e é melhor que me chamem numa chamada de vídeo. Se eu puder te atender na hora da chamada, eu vou atender. Se eu não puder, eu vou te ligar depois, certo? E a gente conversa. Podem fazer isso livremente daqui até sexta-feira. Podem fazer. Porém, antes de me ligar, tente fazer. Ah, pastor, eu te liguei para a gente fazer o trabalho junto. Pastor, já fiz isso aqui, vamos ver como é que tá? Legal. Se você tiver segurança, nem precisa me ligar. Caminha sozinho, vai ser bom. Mas a minha orientação é, pega esses 7 itens aí. Pega os 7 itens e vai um por um. Vai um por um. O senhor consegue falar por tópico? Sim. Tá. Então... Vai um por um, gente. Vai item por item. Vai do 1 até o 7. Direitinho aí. Vai fazendo passo a passo. Vai caminhando que fica mais fácil. Não começa, por exemplo, com a aplicação do texto para a sua vida. Não. Vai. Começa lá com descobrindo quem é o autor, as datas, tal. Vai por parte. Vai item por item. Inclusive no seu relatório. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. No seu relatório, escreva exatamente como está na sua apostila. 1. O que está aí no segundo passo? 1. Descubra. Escreve isso e relata do seu texto. Aí vai para o número 2. Descubra quem são os destinatários. Veja quais são os destinatários do seu texto e escreva. E assim vai andando, até chegar no 7º item aí, que é fazer a adicionalização do seu texto. Quem vai digitar e mandar? Ok, gente? Terminando, gente. Olha aqui para mim, depois vocês conversem sobre a tarefinha de vocês. Olha aqui para mim. Hoje eu quero terminar exatamente às 10, faltam 2 minutos. Olha aqui para mim, ó. Uma observação importante no estudo do texto. Ó aqui, ó, preste atenção nisso. Estude todas as interpretações possíveis do texto, mas defina qual é a sua interpretação. Se o seu texto tiver mais de uma interpretação, não use as 3 interpretações. Use a interpretação na qual você se adequa. Certo? E coloque ela. Vá por esse caminho. Ok? Eu não entendi. Eu não entendi. Não entendeu? Vou dar um exemplo prático. Você pegaria, você não vai pegar que você não é doida, e nem eu. Olha só, Apocalipse capítulo 13, a besta que emergiu do mar. Tem muitas interpretações. Se você fosse pregar em Apocalipse capítulo 13, você definiria qual é a interpretação que você entende que é a melhor e pregaria de acordo com aquela interpretação. Certo? Simplesmente isso.
Não faça assim, olha, existe a interpretação de que a besta que emergiu do mar é um rei do Oriente. Mas existe também a interpretação que a besta que emergiu do mar é uma pessoa religiosa. Existe também a interpretação que a besta que surgiu do mar sou eu. Você fala tanta interpretação que em vez de auxiliar para o pessoal que está te ouvindo entender, vai ficar mais confuso. Então escolha qual é a interpretação na qual você se adequa e vai por ela. E ponto final. Ok? Parabéns para vocês nessa data querida e nos vemos daqui a pouco no culto.